Pais queridos, nós estamos aqui com mais um podcast dos nossos pastores, Tomás e Fabiana. E neste mês que viemos abordando o tema sobre família, viemos aqui com Fabiana, nossa ilustre Fabiana aqui, falar sobre relacionamentos abusivos, né? Relacionamentos tóxicos. Então, Fabi, você já viveu esse tipo de relacionamento? Olá, pessoal. Então, eu quero falar que eu já vivi, né, um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, né? Eu gosto demais de usar essa palavra tóxico, porque uma coisa que ela é tóxica, ela chega pra tirar a tua essência, pra roubar a tua essência e te matar aos poucos. Matar o quê? Matar aquilo que você é, a sua identidade. Então, os relacionamentos tóxicos, eu vejo que eles são assim. Eles vão te matando aos pouquinhos. E muitas vezes você não percebe por quê. Porque você está dentro de uma dependência emocional. E aí são dois fatores. Primeiro, você entra numa dependência emocional porque aquele relacionamento é tóxico. E porque aquele relacionamento é tóxico, você não sabe se sair daquilo e é um ciclo. Por isso que a gente fala dependência emocional. Porque de verdade é uma dependência. Você não consegue se sair daquilo igual um vício, né? Vício de drogas, vício de álcool. Né? Porque as pessoas realmente não conseguem sair e você não entende o porquê. Você quer ajudar tanto, né? Você orienta tanto, dá tantos conselhos, mas a pessoa não consegue sair daquele relacionamento, né? Daquele ciclo que está ali, né? Então, rapaz, é complicado, né? E por que? Você sabe o motivo por que as pessoas não conseguem sair, além de ser algo vicioso? Então, eu penso, né, que são lacunas, tipo assim, Faz sentido. Carência, muitas pessoas são carentes. E aí, aquela pessoa que tá te colocando, né, tá sendo tóxica com você, ela não é de todo mal, ela não é de todo ruim, tem coisas boas sim. E são exatamente essas coisas que te sustentam. Então, por exemplo, vamos supor, aquela pessoa sempre fala 1001 maravilhas pra você, te promete os céus e terras, fala que você é maravilhosa, só que no outro dia tá te batendo, você tá apanhando. Só que depois ele pede perdão e aí ele vai ser um pico das duas coisas. Ele vai ser muito, muito bom, depois ele vai ser muito, muito ruim. Vai ser os dois polos, né? E aí a pessoa se apega naquilo que ele é muito bom e diz, ninguém nunca vai me amar, ninguém nunca mais vai me querer. Tá traumatizado, né? Porque assim, o relacionamento ele é tão tóxico que ele te mata, você perde a sua autoestima, então você não se sente bonita, você não se sente capaz, então você acha que ninguém vai te amar daquele jeito, que ninguém vai te querer, então eu vou ter que aguentar isso aqui mesmo, porque senão quem é que vai me querer? Mais outro ponto que a gente poderia também abordar aqui, então por que essas pessoas que são os abusadores, né? Por que elas agem dessa forma? Sendo que eu creio que ela entrou no relacionamento porque ela ama, porque ela gosta, né? Gosta daquela pessoa, gosta de estar junto, mas acaba que tem algum gatilho aí, né? Que a gente pode perceber que faz com que isso seja ativado, né? E ela venha a ser agressiva, ser tóxico, né? Será por quê? Deve ser alguma coisa que acontece na infância, né? Com certeza. E acrescentando o que o pastor falou, então, tipo, a senhora acha que os abusadores, né, as pessoas que estão fazendo esse tipo de agressão, também são vítimas? Eles já foram vítimas em algum momento. Eu penso assim. Mas nós temos a opção de como nós vamos agir ou não. Né? Nós que somos cristãos, nascidos de novo, nós temos o domínio próprio, o fruto do Espírito. Então nós temos a opção de fazer diferente. Por exemplo, se você cresceu num ambiente onde seu pai batia na sua mãe, você tem duas opções. Ou você vai repetir, ou você vai repelir. Ou seja, você vai reproduzir exatamente o que seu pai fazia com sua mãe. Os mesmos comportamentos. Mesmo comportamento. Você vai bater na sua mulher quando você casar. Ou você vai dizer, rapaz, eu nunca vou triscar a minha mulher. Por quê? Porque eu sempre vi minha mãe apanhando. Então nós temos essas duas opções diante de traumas que vivenciamos. Então, se aquela pessoa teve uma ausência paterna a vida inteira, ela tem uma carência, ela tem uma necessidade de domínio, então ela ama aquela mulher, mas ele domina aquela mulher. Ele tem uma insegurança tão grande que ele é ciumento, ela não pode ter amizade, porque ele é inseguro. Entendeu? Consigo mesmo. Consigo mesmo. O problema não é sobre a outra pessoa, é sobre ele. Então, aquela pessoa que é ciumenta, ele é inseguro.
ele se sente incapaz, ele se sente impotente. Ele tem tanto medo de perder aquela pessoa, porque ele não se acha capaz de ter aquela pessoa, então ele vai fazer de tudo para que aquela pessoa esteja sob o domínio dela. Que acaba caindo no tema que na verdade eu ministrei, né, recentemente, que é a respeito do orgulho, né? Isso. A pessoa é orgulhosa, né? Não consegue enxergar, é um orgulho disfarçado, né? Uhum. Então quando a pessoa ela pensa dessa forma aí, ela está sendo orgulhosa, né? E o orgulho, para a gente poder abordar aqui, né, mais a profundo, o orgulho já é antes da criação do homem. Uhum. Porque se nós formos parar para pensar, Lúcifer, o que fez com que ele caísse foi o orgulho, né? Então, o orgulho é tão perigoso se a gente não tratar ele e não dominá-lo, porque ele está aí à solta, né? E se a gente não tratar e dominá-lo ele, tanto fez o Lúcifer cair, né, em pecado, e tanto fez também um terço, né, dos anjos também cair. Então, o orgulho é uma coisa muito perigosa e uma coisa que a gente precisa sempre estar com a anteninha alerta, né, acesa. E o que é o orgulho, né? Essa coisa de você não reconhecer que você precisa de ajuda, por exemplo. Se essa pessoa ela é inseguro, se ele tem realmente, assim, essas inseguranças, ciúmes, essas coisas, a pessoa ela pode ser franca, de dizer, rapaz, eu Mas preciso... muitas vezes os orgulhosos não admitem que são inseguros, né? Que eles estão errados, né? Que eles são inseguros, que tudo mais, né? Eles querem, não assumem, né, essa responsabilidade para si mesmo, né? E culpa outras pessoas, culpa tudo que está acontecendo em volta dele, menos... Não, o erro era eu, o erro sou eu, porque eu sou extrovertida, porque eu falava com todo mundo, porque eu tinha amigos, então eu era errada. Eu era errada da roupa que eu usava, eu era errada se eu, sabe, saía com minhas amigas pra, sei lá, fazer coisas normais. Eu era errada. Eu era errada se... são pequenas coisas. Então, você nunca reconhecer o seu erro é orgulho. Né? E eu penso assim, se você está dentro de um relacionamento, você deseja entrar, ou se você já é casado, não sei, mas começa a observar os feedbacks do seu companheiro, né? O que são esses feedbacks? Aquilo que aquela pessoa está falando. Então, rapaz, não, me deixa respirar um pouco. É um feedback. Não, calma, não precisa esse ciúme, para que isso? Isso é besteira. São feedbacks que aquela pessoa está falando, te alertando de coisas que você precisa melhorar. Né? E aí você vai trabalhar sua insegurança, né? A Bíblia diz que uma das obras da carne é o ciúme. O ciúme é uma obra da carne. O que é o ciúme? Essa possessão. Não é um ciúme, não é um cuidado, né? Porque todos os relacionamentos têm ciúmes, claro. De relacionamentos de amizade, relacionamento de pai e filho. Tem esse ciúme que é o quê? É saudável, digamos assim. Mas esse ciúme de posse, de obsessão, de desconfiar, eu penso assim, quando a gente começa a... Eu acho que não caberia nem ciúmes, né? Assim, mais um zelo. Um zelo, isso. Quando você começa a duvidar do caráter, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então você não tem que viver com medo de perder aquela pessoa. Rapaz, se você ama, se você sabe que você é amado, não precisa ficar com esse medo. O amor não é ciumento, não suspeita mal. É isso. A Bíblia diz, o amor não suspeita mal. Então, se há amor naquela relação, eu preciso confiar, depositar confiança dentro daquele relacionamento. Porque a Bíblia diz que o amor não suspeita mal algum. É 1 Coríntios 13. O amor é bondoso, é paciente, é benigno. É um monte de coisa que o amor é. Dentre elas, fala que o amor não suspeita nem mal. Então, se eu sei que meu relacionamento é baseado em amor, eu vou confiar, eu vou descansar, eu vou saber que aquela pessoa não vai me trair, porque eu confio. E o amor, o verdadeiro amor, lança fora todo medo, e o verdadeiro amor não suspeita nenhum mal. A gente pensa que isso acontece lá no mundo, né, com as pessoas lá fora e tudo mais, mas isso acontece no dia a dia da igreja mesmo, no povo cristão mesmo. Então todo mundo precisa, né, entender e compreender mais a quebrantar o seu coração, né? E abrir a sua mente para poder identificar essas pequenas lacunas que tem, né? Que nós aprendemos, né, ao longo da nossa vida, infelizmente por traumas, alguma coisa que aconteceu durante a trajetória da vida, né? Mas a gente precisa estar sempre aberto para poder escutar, ouvir as pessoas, poder ter a sua própria vida transformada. Enquanto a gente não quebrar esse orgulho em nós próprios, nós nunca vamos
melhorar como pessoas. Então, por isso que nós vemos hoje muitas pessoas aí que são, assim, de idades já mais avançadas, né? E a gente vê que não há uma mudança naquela pessoa, né? Por quê? Justamente por causa do orgulho, desse muro, né, que é construído em volta dela, né, é impenetrável, né? Então a gente precisa abrir o nosso coração, abrir a nossa mente e deixar com que a palavra de Deus ela nos modifique, nos molde conforme, né, está escrito, né, para a gente poder melhorar cada dia mais. Amém. E Fabi, como você acha que a gente pode ajudar essas pessoas, auxiliar essas pessoas que estão fazendo isso, que estão praticando, né? E talvez elas mesmas estejam cegas, né, do que elas estão fazendo e tudo mais, para elas aquilo é um relacionamento, na cabeça delas pode até ser um relacionamento saudável, né? Então, que métodos, tipo, a gente pode ajudar aquela pessoa a enxergar, né? No isso. caso, um dos pontos é porque com certeza ela está deixando a outra pessoa triste. Com certeza, tem muita discussão no meio, ou se a pessoa é muito retraída, ela implode, né? Não discute, mas com certeza ela é infeliz, não é feliz, né? É um dos sintomas, né, amor? O que você acha? Eu acho. E como é que a gente pode ajudar, né? Fazendo com que aquela pessoa enxergue isso, né? Trazendo questionamentos. Às vezes aquela pessoa age assim porque ela só sabe agir assim. Então, a pessoa, ela viveu assim, às vezes viu seu pai, por exemplo, vamos supor, viu seu pai sendo assim com sua mãe, sendo dominador, né? Ou a mulher, ou vice-versa. O homem não pode ter uma amizade, o homem não pode sair com os amigos. Eu não estou falando de festa, de bebedeira, não estou falando isso. Estou falando de coisas normais, como coisas da igreja, enfim. Então, a pessoa está dentro desse relacionamento de dependência emocional, ela não vai enxergar. Então, a primeira coisa sabe, você trazer isso com leveza, trazer esse assunto com leveza, falar com aquela pessoa a respeito. Olha só, aquela pessoa ela precisa respirar, fazer coisas de mulher, né? Fazer coisas só de homem, só de mulher, sair, ela ter o tempo dela com as amigas dela. Todos nós precisamos disso. Eu sou casada com o Tomás e eu amo meu marido, mas eu tenho as minhas amigas também. Eu tenho as mulheres nas quais eu converso, de coisas de mulher, né? Nós somos líderes espirituais de pessoas, mas nós também precisamos de outros amigos, nós também precisamos de pessoas. E às vezes as pessoas elas não enxergam isso. Sim, nós precisamos conversar. As conversas curam, as amizades curam também, né? Quantas e quantas vezes ali nas coisas da maternidade eu estava com algum problema e só de conversar com uma amiga já me aliviou, porque ela foi me dizer, Fabi, já passei por isso, já passei coisas que o Tomás não saberia o que me falar. Então, é problema na amamentação. Como ele vai resolver se ele nunca amamentou? Então, na cabeça dele tudo, não, bota o menino aí no peito e pronto. Não, ele não sabe como dói, ele não sabe quão difícil é. Glória a Deus. Ou então, né? Ou então ele dizer, não, vamos dar a mamadeira e pronto, acabou. Pra ele é tudo mais prático, mas pra nós não é assim. E é conversando com outras amigas que eu fui, sabe, me resolvendo. Fabi, tá tudo bem se você der a mamadeira. Você é uma boa mãe, você vai dar o peito e a mamadeira. Na minha cabeça não, só queria dar o peito. E na cabeça do Tomás ele era muito mais prático. Entendeu? Então, conversando com outras amigas, conversando com outras mulheres, isso foi me ajudando, me curando, né? Então, são coisas que ele não iria me ajudar, tá entendendo? No começo do meu casamento também, se eu tinha problemas com ele, eu ia falar com quem? Se eu tivesse só ele, se eu não tivesse mais ninguém, porque é exatamente aí que tá as pessoas que são ciumentas, que são tóxicas, elas querem você só pra elas não querem que você tenha influência de ninguém. Porque senão aquelas outras pessoas vão fazer você enxergar que essa pessoa é tóxica e vão te afastar dela. Por isso que ela te protege de todo mundo, para você não ter contato com ninguém, entendeu? Então, por exemplo, Ana Hickman, a gente viu agora essa famosa que apanhou do marido dela. Só que ele sempre foi tóxico com ela. E ela disse que ele afastou ela de todas as amigas dela. Por muito tempo ela não tinha amiga. Justamente por isso. Porque as amigas delas iam fazer ela se afastar dele. Ia fazer ela enxergar que ele era ruim pra ela. Entendeu? Então, muitas vezes é isso que acontece.
E eu penso que a gente se aproximar daquela pessoa que está sofrendo, né? Só de você dar atenção, só de você, por exemplo, se aquele marido só invalida a esposa, né? Dizendo, você é feia, você é gorda, você tá velha, você pode chegar e falar coisas diferentes, né? Trazer uma esperança, vamos supor assim, né? E para mulheres, né, que já está falando desse relacionamento, para as mulheres, e para alertar, né, conversar com as mulheres aqui, como é que elas podem, tem muitas que não enxergam que elas estão, ou que elas estão entrando, talvez não esteja assim totalmente, né, mas estejam entrando assim nesse relacionamento tóxico, abusivo. Como é que elas, quais são os sintomas? Olha, no namoro a gente já começa a perceber. No namoro, você já vai começar a perceber coisas naquela pessoa, sinais, alertas, né? Mas a paixão é tão cega tanto, né, que a pessoa não acaba não enxergando, né? Esse é o problema. Porque quando você está apaixonado, você tá tão assim, tão cego, né, que tudo fica tudo lindo, né? Tudo bonito, tudo fica tudo muito bom, né? Então, tem que diferenciar isso, né? A paixão do amor. Amor não é paixão. E a gente precisa entender, diferenciar as duas coisas, porque quando você está apaixonado, você fica cego totalmente. Por isso que muitas das vezes, né, aquela anteninha da mãe, né, nos orienta, nos fala, né, olha, não é por aí, não faça, não entra nesse relacionamento, não vai dar certo. Às vezes, porque em volta da gente tem pessoas que estão olhando, né, que está fora do contexto, né, e consegue ver com clareza aquilo que está acontecendo, né. Então a gente tem que parar, respirar, dar o tempo, né, pra gente poder, opa, o que está acontecendo? Tantas pessoas estão me orientando aqui, tantas pessoas já veem me falar a mesma coisa, né? Será que não é eu que estou errado? Porque geralmente as pessoas não escutam, né? Todo mundo está contra mim, todo mundo está falando mal do meu namorado, do meu relacionamento, todo mundo está com recalque. Não é isso. É porque as pessoas querem nos separar. Exatamente, porque as pessoas estão vendo coisas que aquela pessoa não está vendo. Porque está né? cega, porque está apaixonada. Então, como é que a pessoa vai começar a enxergar isso no namoro? Não se deixar levar pela paixão, porque a paixão já é comprovado cientificamente. A paixão, ela inibe teu córtex pré-frontal. E o que ele é responsável pelo quê? Pela razão. Então, quando você está apaixonado, você não está com a razão. Você age de forma irracional. Você faz loucuras de amor para aquela pessoa, porque você está apaixonado. Então, cidade andando. Aí o que acontece? Nós que somos crentes, cristãos, nós temos uma forma de namorar, né? Não é como no mundo, que a pessoa conhece o beijo, conhece o abraço, conhece o corpo, conhece a pegada, conhece tudo. Depois conhece o coração, depois conhece o caráter, depois é que conhece a forma como aquela pessoa pensa sobre o mundo e sobre o futuro, né? Já conhece tudo antes, se deixa levar pela química, pela paixão, o fogo e não pensa em nada disso. Não consegue enxergar que aquela pessoa é uma pessoa tóxica, que aquela pessoa não condiz com teus valores de futuro, nada disso. E nós que somos crentes, nós temos uma forma de namorar. Por isso que a gente diz, evita estar beijando, evita estar se pegando, sexo só depois do casamento. Pra quê? Pra que você comece a enxergar se vai valer a pena aquilo ali. Não confundir, não colocar a paixão na frente das coisas. Porque quando a gente coloca a paixão na frente das coisas, a gente vai atropelar as etapas. Exatamente. E é por isso que muitos casamentos estão se destruindo. Por quê? Conheceu o corpo, conheceu o beijo, conheceu língua, conheceu química, mas não conheceu o coração. E aí quando casa, e aí? Eu quero ter mais orientado lá em casa, pelo menos para os nossos filhos, né? A gente orienta assim, né? Para conhecer primeiro, né? Ver como é que ele trata, como aquele rapaz ele vai tratar sua mãe, trata as pessoas que estão em volta ali, porque isso tudo vai refletir, né, no tratamento da pessoa com a Emily, no caso, né? Com o Lucas, no caso. Então, você tem que prestar atenção nos bastidores. E falando de família, né? A gente tá falando sobre relacionamentos e acabou ficando nos namoros, né? Mas é muito importante que as pessoas saibam disso, porque as pessoas estão entrando, se permitindo ser enganadas, né, facilmente. É tão fácil. Ah, mas se não deu certo eu vou para outro. Mas não é assim, né? As coisas não tem que ser assim.
Isso aí é algo que acontece lá fora, mas a gente não precisa entrar dentro da forma, né? A gente não precisa entrar na forma do que acontece lá fora. Nós precisamos andar em santidade, né? Temos que ter um relacionamento santo, né, amor? Liga aí. Sim. E assim como tem essas pistas negativas, né, pra gente saber se o relacionamento vai ir adiante, se vai dar certo, tem essas pistas positivas, né, como o pastor falou, os tratamentos e tudo mais. Então, a Fabiana não tinha, a gente não tinha contato pessoalmente, né, quando a gente nos conhecemos, nós nos conhecemos, mas aí é porque ela morava em Teresina e eu morava em Aracaju, no Sergipe. Aí o que fez com que ela se interessasse pela minha pessoa? Porque ela viu eu tratando o Lucas, viu eu tratando a Emily, viu eu tratando meus pais. Então, ela não olhou o Tomás primeiro, ela olhou o que eu fazia, né? Como eu lidava com meus familiares, né? Como é que eu lidava com meus filhos, como é que eu lidava com meu pai, com minha mãe. Então, isso fez com que algo despertasse nela. Então, a gente precisa ter esse olhar atento, né? Para não ser enganado lá na frente, né? Aí você namora com um caboclo, aí o caboclo maltrata a mãe, desrespeita, desonra e tudo mais, aí quando entra no relacionamento você vai e toma em pé na cara. Então dá para evitar isso, porque a árvore é reconhecida pelo fruto, né? Então os frutos, ele não tem como ser escondido. Não tem como ser escondido. Então todo momento vai dar sinais. Então por isso você tem que colocar, né, as ordens primeiro, né, corretamente, porque se você colocar, como a Fabiana falou, colocar as paixões primeiro, ela vai atropelar, né, os processos que você precisa conhecer primeiro. Então foi esse o nosso podcast com o Fabi e o pastor Tomás. Então agora eles vão deixar uma mensagem final para vocês, né? Então, eu queria deixar essa mensagem final. É muito importante a gente deixar Deus preencher o nosso coração. Porque, sabe, é isso que eu sempre falo. Se a gente vive carente, a gente vai se deixar levar por qualquer pessoa. Ou a gente vai, até mesmo a pessoa que está dentro de um casamento que é tóxico, mas se ela tiver um coração preenchido de Deus, ela não vai deixar a sua essência morrer. Ela não vai deixar se perder a sua identidade, porque a sua identidade vai estar fortalecida em Deus. Então isso é muito importante, tanto para quem é solteira, para não escolher errado, tanto para quem já está casado, ser preenchida por Deus, toda carência, toda lacuna, deixar Deus preencher, sabe? Porque assim a gente não vai perder a nossa identidade. E o que eu gostaria de deixar no mundo aí, né, tá pregando tanto que a gente não precisa de família, né? Família tanto faz, tanto fez, se deu certo ou não deu certo também, tanto fez. Mas a palavra de Deus, ela ensina totalmente o oposto do que o mundo tem ensinado, né? Então a gente preserva assim pela família, né, os valores da família. Então a gente precisa viver de acordo com a palavra de Deus para que a gente possa ter uma vida saudável, uma vida em abundância. Porque sempre quando tiver uma lacuna na nossa vida, e essa é uma das lacunas que está sendo pregada aí no mundo afora, a gente nunca vai ter uma vida satisfatória. Sempre vai ter um abismo que a gente não vai conseguir preencher. E isso é uma dessas lacunas, um desses abismos que vai ficar dentro da gente, é a família. Então, a gente precisa preservar pela família, sim. A gente precisa preservar, assim, para ter uma família estruturada, uma família saudável, um relacionamento saudável, cheio de amor, cheio de carinho, cheio de tudo que é de bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, para poder a gente ter uma vida em abundância. E assim a gente poder viver bem aqui na Terra. É o momento da gente desfrutar mesmo a família, né? Esse momento da gente desfrutar e dar bem aqui na Terra. Amém. Amém. Então, foi esse o nosso podcast. Agradeço a todos que chegaram até aqui. Então, vamos curtir, compartilhar. Se vocês tiverem algumas perguntas também ou ideias para o nosso próximo podcast, vocês podem colocar aqui nos comentários para a gente sempre manter essa conversa mesmo em dia. Muito obrigada pela participação de vocês dois, pela atenção. Tchau, pessoal. Então, Mês que vem vai ser qual tema? Sobre fé. Então, Eita, glória. fiquem ligados que vai ser
só bênção, amém? Amém. Uhul!